Graças a Deus. Vamos ler hoje, com o favor de Deus, lemos este texto da Bíblia que está em Gênesis, no capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Versículo 2 diz: Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 3, lemos juntos: Prostrou-se Abraão com o rosto em terra a Deus e disse, e Deus falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será mais o teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de muitas numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder tão grande sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Tenha a gentileza de sentar. A Bíblia diz claramente em Gálatas, no capítulo 3, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão, esta bênção de Abraão que acabamos de ler, que está descrita ali na aliança que Deus fez com Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. No Novo Testamento, à luz da palavra de Deus e desta promessa de Deus, em que Ele disse: em ti serão benditas todas as nações da terra, a Bíblia é muito clara para dizer, Gálatas capítulo 3, versículo 26, que todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desse modo, versículo 28, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Não há diferenças diante de Deus entre homem e mulher. Não há diferenças diante de Deus entre judeu ou grego ou bárbaro ou qualquer um, de qualquer raça, de qualquer povo, de qualquer tribo. Deus não faz distinção de pessoas. Não há gente superior a outros em lado nenhum. Nem Deus faz distinção de pessoas, nem nos criou diferentes, criou-nos iguais. E depois, veja bem o que diz no versículo 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A Igreja de Cristo é o Israel espiritual do Novo Testamento, já que a aliança com Abraão foi para todas as nações da terra e não somente para Israel. A descendência direta, carnal, não deixou de ser dos judeus e de Israel. Mas Jesus veio não só para Israel, mas veio para toda a terra, para que em toda a terra o seu nome, a sua palavra, a sua salvação se estendesse e chegasse a todos. E é pela fé nesta promessa de Deus e pela fé na confiança da palavra de Deus que nós também estabelecemos aliança através de Cristo e tomamos posse das promessas, sendo descendência de Abraão pela fé. Amém? Estamos a dizer isto porque, para que não haja dúvidas nenhumas acerca da ligação ao poder do Espírito de Deus. Deus nunca quis que o homem vivesse desligado de Deus. E não é através da religião que o homem se liga com Deus. É através da sua palavra, da fé da sua palavra e da busca da sua presença. Quando se troca Deus por cerimónias, quando se troca Deus
por outros livros que não têm nada a ver com a sua palavra, quando se troca Deus pela humildade de buscar a sua luz, a sua palavra, a sua reverência e a sua presença, quando se troca Deus por qualquer coisa, por acreditar em qualquer catecismo, em qualquer livro escrito por mãos humanas, mas que não tem a essência do conhecimento de Deus, não se está a tomar em atenção o caminho de regresso, de retorno à presença de Deus. O problema, de facto, do paraíso de Deus começa quando Adão e Eva decidem virar costas à palavra de Deus e aceitar outra palavra, ouvir outras vozes. O mundo está cheio de vozes, mas nós não queremos ouvir vozes. O mundo está cheio de opiniões, está cheio de vozes, mas uma só é a palavra de Deus. E no meio da confusão das religiões, Jesus veio aqui de cima para baixo para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ponto final. Acabou com as religiões todas, de uma vez. Quando alguma igreja ou religião ou caminho diz que nós somos os exclusivos e os únicos, estão a substituir-se a Deus, a colocar-se no lugar de Deus. Só isso já é declaração de falsidade. Porque nós não somos o caminho, nós apontamos o caminho que é Cristo. E dizemos que é seguindo a Ele que nós temos a vida eterna e a salvação. Não podemos colocar-nos nós no caminho como se fôssemos nós. Embora seguindo o caminho de Cristo e embora podendo ter o privilégio de dizer do mesmo modo que Jesus disse. Jesus disse que Ele é a luz do mundo, mas também disse que nós somos a luz do mundo e o sal desta terra. A luz que veio a este mundo e que o mundo preferiu trevas. E nós olhamos em volta e vemos hoje no mundo tantas trevas, trevas espessas, trevas de ódio, de contendas, de guerra, trevas em nome de Deus, falando em nome de Deus, perseguindo pessoas, desvalorizando pessoas, fazendo com que a vida humana não valha nada, no meio de loucuras, de fanatismos, tudo feito em nome de Deus. Mas a única coisa que tem são trevas, e trevas bem feias. O diabo nunca fez nada lindo. Bendito seja Deus. Mas circunscrevendo-nos àquilo que nós estamos a tratar hoje, nesta palavra de Abraão, nesta palavra que vem da própria revelação de Deus com Abraão, melhor dizendo, já sabemos que Abraão tinha um problema sério. Abraão, sendo um homem muito rico, estava no final da sua vida, pensava ele, e nesse tempo de final da sua vida, pensava ele então que ia acabar tudo e que não tinha ninguém a quem deixar nada. Mas Deus apareceu para ele quando ele se lamentava, dizendo: não tenho herdeiros, não tenho ninguém, não tenho nada, tenho esta riqueza toda, esta abundância toda que me deste, mas não tenho ninguém a quem deixar porque tu não me deste um herdeiro. Estava bloqueado nisto, a pensar que era o fim e que dentro de mais pouco tempo terminaria a sua vida e que não teria nada, nem ninguém, nem perspectiva nenhuma, de visão nenhuma de futuro para a frente. Por isso, quando Deus lhe propôs que o abençoaria ainda muito mais, ele disse: para quê? Já não preciso de mais nada, visto que também não vou ter ninguém para quem deixar isto. E este bloqueio da mente dele, dos pensamentos dele, às vezes a vida das pessoas fica bloqueada em algumas coisas. Se as pessoas se deixarem bloquear a dizer para quê, não vale a pena. Se bloquearem na sua vida dizendo: não podemos, não saímos disto, a vida é isto. Por todo o esforço que faça, não consigo sair desta realidade. No entanto, o propósito de Deus é trazer à nossa vida a dimensão do sobrenatural e do seu poder. O propósito de Deus é nós descobrirmos e conhecermos a grandeza do seu poder em nossa vida. Porque Deus não nos desamparou, mas veio até nós, não para viver apenas uma vida natural, mas para viver uma vida sobrenatural. O acesso ao sobrenatural de Deus
é garantido pela sua palavra. Ou seja, as coisas que nós não podemos, com Deus são possíveis. As coisas que nós não sabemos, com Deus aprendemos e conhecemos. As coisas que nós não temos hipótese nenhuma de o fazer sem Deus, de o alcançar sem Deus, com Deus são alcançáveis. E esse segredo da ligação ao sobrenatural de Deus é essa a razão de nós aqui estarmos. Dirão alguns, mas só a salvação, a vida eterna e a salvação já chega. E eu entendo que esse é o maior milagre de todos, a salvação e a vida eterna. Mas nós podemos ter mais nesta vida do que apenas a salvação e a vida eterna, sabendo que esse é o maior e o maior e o melhor de todos os milagres possíveis e imagináveis. Mas não queremos ver vitórias em nossa vida? Não queremos ser sarados quando enfrentamos doença? Não queremos ultrapassar obstáculos? Não queremos aceitar as promessas de Deus e os benefícios de Deus? Como está escrito no Salmo 103, Deus disse claramente essa palavra. Amém? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que benefícios são estes? É benefícios somente da salvação e da vida eterna? Não, a salvação é logo o primeiro que está ali. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E o segundo diz, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Depois a libertação, é Ele quem te redime da cova, a tua vida, quem te resgata ou te liberta. Depois vem o poder, é Ele que te dá poder, é Ele que coroa de graça e misericórdia a tua vida. Depois vem a abundância, é Ele quem farta de bens a tua velhice. Depois vem a renovação na nossa vida, a restauração. É Ele quem renova, como a águia é renovada, é o Senhor que te renova. E depois vem a compensação em termos de injustiças, de restituição, em termos das coisas que foram perdidas e roubadas. É Ele que faz justiça, que julga a todos os oprimidos. É o Senhor que te renova e te compensa, te restitui das suas bênçãos. Assim, olhamos para... Só neste conjunto do Salmo 103 temos logo 7 das suas bênçãos, sendo a primeira a salvação e a vida eterna. Mas não há dúvidas. Mas nós não queremos o resto. E Deus diz mais, diz que nós podemos alcançá-lo e fazê-lo e que Ele próprio disse que nos daria alcançar os desejos do nosso coração. Salmo 37, versículo 4 diz, deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o demais fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? É Deus quem concede os desejos do nosso coração. Mas estes desejos têm a ver com sonhos, com planos, com projetos, com as coisas que você mais deseja no profundo do seu ser e que tem direito a alcançá-las. Aliás, Deus coloca mesmo dentro do seu coração isso para ser alcançado e realizado. E oferece para ajudar nesse caminho de realização. Amém? Então aprendemos com Deus que nós estabelecemos a nossa fé sobre coisas, a nossa fé sobre alvos, sobre metas, sobre realizações que Deus coloca no nosso coração para as fazer. Como Deus colocou no coração de Abraão, quando Abraão estava a dizer que estava velho, que a vida estava a terminar, que não tinha filhos, que já não queria mais, não tinha visão para mais nada, Deus fala com ele e diz, não é assim. Isso não ficará assim e não será assim. E trouxe ao pensamento dele e ao coração dele e à vida dele sonhos novos e uma visão de coisas maiores e melhores do que ele podia na altura imaginar. Conduziu para fora, diz no versículo 5, e disse, olha para os céus e conta as estrelas se o podes contar. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5. E diz, assim será a tua descendência. No versículo 6 diz, e ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça.
Neste capítulo 15 da Bíblia, em Gênesis, estava Abraão bloqueado a dizer que não era possível, que era muito difícil, que não via como, que não tinha maneira de fazer nada e de transformar nada, e que a Sarita era estéril toda a sua vida, e portanto que agora a uma idade tão avançada era impossível isso acontecer. No entanto, Deus disse, assim será a tua descendência. E agora no capítulo 17, aos 99 anos, nós lemos para a frente depois, mais adiante, no capítulo 18, que ele disse, um ano depois, daqui a um ano, capítulo 17 e 18, diz, daqui a um ano, nascerá o Isaac. Isaac, do hebraico, significa riso. E, de facto, a Sarita, aos 90 anos, deu à luz. E o Abraão, aos 100, foi pai do Isaac. E, por isso, o Isaac, o nome de Isaac, o nome que significa riso, está muito bem aplicado, porque foi uma risota. Uma risota em todo lado. A velhinha a dar de mamar ao Isaac, com aquela idade toda, porque aquilo que Deus tinha dito que fazia, não falhou de acontecer. Assim assistimos e vemos que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis com Deus. Como diz em Lucas no capítulo 18. As coisas impossíveis para nós são possíveis para Deus. Por isso, que não passemos nós a limitar Deus quando olhamos as coisas com os nossos olhos segundo a medida das nossas capacidades. Porque Deus tem muito mais poder e muito mais coisas para realizar se nós não o limitarmos. Limitamos nas depressões, limitamos Deus nas impossibilidades, limitamos Deus quando dizemos não posso, não é possível, não acredito, não chegamos lá, era bom, mas está fora de condições, gostaria muito, mas não estou a ver maneira de que isso se realize. Deixe Deus atuar e deixe Deus ser Deus. Amém? Diga para o seu irmão que está lá, deixa Deus ser Deus. Nesta palavra, então, Abraão está aqui a receber a palavra de Deus que lhe diz, não será mais Abraão o teu nome, no versículo 5, capítulo 17, versículo 5, mas Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então Deus muda-lhe o nome. Muda-lhe o nome que deixa de ser Abrão para ser Abraão, pai de multidões. E o pai de multidões, quando Deus diz muda o teu nome, passas a chamar-te Abraão. Quando lhe diz isto, e é preciso perceber que isto tem a ver com uma mudança de identidade, mudança da sua própria imagem, mudança da sua identidade, mudança de definição de quem tu és. É Deus quem diz quem você é. E é Deus que diz quem nós somos. Não é o diabo que diz quem você é. Não são os seus inimigos que o detestam que dizem quem você é. Aliás, se algum inimigo detestar e disser que é o pior, que é isto, que é aquilo, que é você, apague-o logo. O diabo chega. Não precisa ter mais diabos à sua volta a dizer que não serve, que não presta, que não vale, que não chega lá, que não consegue. Põe essa gente toda à distância, fora da sua vida. Ai, meu Deus, o pastor é tão mau. Eu sou mau? Não, só estou a fazer o que Jesus fez. Jesus entrou em casa de Jairo, é que agora há umas pessoas tão santimónicos que até o diabo querem adorar quase. Ficam tão santos, tão cheios de amor, tão cheios de compaixão, tão cheios de tudo, que qualquer coisa que a pessoa diga isto está mal, bom, já está errado. O quê? Eu não tenho que dizer o que está mal? Eu não posso dizer que violações que está errado? Tenho que estar calado e fazer o que mais? O que é que faça a mais? Não posso dizer nada. Há um mundo agora está todo doido. Ficou tudo cego, às escuras. Mas graças a Deus que nós temos luz. Amém? Bendito seja Deus. Há uns santimónicos para aí que são horríveis. Ai, não está em amor, não ama. Não está em amor e não ama. Mas eu vou ter que amar o que não presta e vou ter que gostar do que não serve e vou ter que achar graça ao que não tem piada nenhuma. Não tenho feitio para isso, não tenho feitio para fingir coisas. Sim, sim, não, ponto final.
Jesus chegou em casa de Jairo, estavam a fazer pouco dele, e a dizer que ele não era nada, que não fazia nada, que não coisa nenhuma, que vinha ali só para enganar as... Era isso que os fariseus diziam dele. E Jesus o que é que fez? Disse a Jairo, põe essa gente toda lá fora. Foi ou não foi? É o que você tem que fazer, alguma gente. Põe isso tudo lá fora. Disse, tem que fazer isso. Pois tem. Enquanto não puser alguma gente a milhas da sua presença, que espera o pior de si, pensa o pior de si, fala o pior de si, enquanto não os puser à distância, não os deixe se aproximar muito. Se os deixar se aproximar muito, não lhe vai fazer nenhum bem. Distância, diga comigo, distância. Distância. Põe-se à distância. Porque essa gente só traz maldição para a vida dos outros. Acham-se superiores em tudo. Mas são amaldiçoadores profissionais. Nós não precisamos de amaldiçoadores profissionais. Nós não fazemos isso. Não fazemos, nem sequer andamos atrás de ninguém para que mude, para que se transforme. Não salvamos ninguém à força. Não criticamos ninguém, não andamos atrás de ninguém para criticar a pessoa, para lhe dizer isto e aquilo, para corrigir, para... Deus não nos deu o papel de julgar. Não nos chamou para julgar. Chamou-nos para pregar a palavra de Deus, para amar o nosso próximo, para abençoar, para ser uma bênção, mas não nos chamou para ser imbecis. Chamou-nos para ter inteligência. Amém? E por isso há coisas que não servem, nem são aceitáveis. E por alguma razão Jesus mandou sair aquela gente toda. Eu pergunto, estava a ser mau Jesus em casa de Jairo quando os mandou sair? Era falta de amor? Então por que é que os mandou sair? Porque eles não estavam lá para aceitar nada do que Jesus ia fazer. Não estavam lá para mudar eles e aceitar as condições de Deus. Estavam lá para impor eles as condições que queriam. É falta de compaixão? Não, é só inteligência, bom senso. Nem toda a gente vai concordar consigo, nem toda a gente vai concordar connosco, nem toda a gente concordou, nem com Cristo concordaram. Mas nem por isso Jesus disse, para haver esta paz e para haver estes milagres e para haver estas bênçãos, essa gente aí pode sair. Porque quem não está para somar, está para diminuir. Quem não ajunta comigo, espalha. E você precisa e eu precisamos de gente à nossa volta que somem, que adicionam, que são uma bênção, que nos levantam. Como a Escritura diz, de uma mesma fonte não pode sair água pura e água amarga. Não pode sair água boa para beber e água que não presta. Não pode estar um a puxar para a frente e outro a puxar para trás. Tem que todos caminhar no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo parecer e caminhar unidos primeiro a Deus e à sua palavra e ao seu poder e depois unidos uns nos outros para ter resultados. Amém? Esta palavra de Deus, as pessoas pensam, Deus faz tudo sozinho, Ele é que faz. Isso não é verdade. Senão Deus não tinha falado com Abraão a dizer que ele tinha que alterar a sua maneira de pensar, as suas palavras e a sua própria visão. Recorde-se que Deus tirou da tenda no capítulo 15 e diz, vem e olha para o céu e conta as estrelas se as podes contar. E diz, assim será a tua descendência. Então Abraão saiu da sua tenda, caminhou com Deus para fora desta tenda, e este Deus que aparece e fala com ele cara a cara é Jesus no Velho Testamento, só que é Jesus não no corpo nascido de Maria, mas Jesus como Deus na sua majestade, na sua glória no Velho Testamento. E aparece para ele para falar cara a cara com Deus. E tirou fora da tenda, tirou fora daquele negativismo em que ele estava, daquele derrotismo em que ele estava, a dizer que não era possível. Porque os milagres de Deus acontecem na nossa vida com a nossa participação, com a nossa colaboração. Os milagres e transformações com Deus operam através da nossa vida.
Todos os milagres que você vê na Bíblia, há partes que foram feitas por pessoas e outras partes foram feitas por Deus. Jesus transformou a água em vinho. Mandou encher as talhas com água. Quem foi fazer isso? Foi Jesus? Não. A parte que Jesus fez foi a parte do fim, transformar a água em vinho. Mas antes, o processo todo, quem o fez foram os outros. Foram buscar as talhas com água, encheram-nas com água, trouxeram-nas. Depois Jesus abençoou a água, transformou a água em vinho, agora disse, agora levem e sirvam que é vinho. Jesus fez essa parte, mas o resto, quem fez? Foram as pessoas. Na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus abençoou os 5 pães e 2 peixes e mandou-os começar a distribuir, mas antes eles prepararam as pessoas, mandaram-nos sentar em grupos. Todo o processo para o milagre começou a acontecer antes. E na Bíblia todo o processo de milagres acontece com a participação humana. Esta ideia de que Deus quiser que faça alguma coisa que eu não tenho que fazer nada é ridícula. Isso não existe na Bíblia. Nem na abertura do Mar Vermelho isso aconteceu. Deus ordenou a Moisés. Disse-lhe, para de orar, estenda a vara, dá uma ordem para que o mar se abra. E o mar abriu-se depois que Moisés fez aquilo que Deus disse. À volta das muralhas de Jericó, mesmo os milagres mais espantosos da palavra da Bíblia foram feitos com a participação humana. Cercaram as muralhas de Jericó 7 dias. Quem o fez? Foi Deus? Não, foram eles. Os homens e mulheres andaram à volta, o exército andou à volta, andaram 7 dias em volta das muralhas. No 7º dia, no último dia, deram 7 voltas. E depois era um grito, e a partir desse momento as muralhas começaram a enterrar-se pelo chão dentro. Milhares de anjos colocados em cima das muralhas empurraram as muralhas pela terra dentro. Tanto que quando fizeram as escavações de Jericó, descobriram as muralhas estavam lá intactas. A Bíblia diz que elas caíram, elas enfiaram pela terra dentro. Desapareceram à vista. Imagina a pressão e a força que é precisa de milhões e milhões e milhões de toneladas para enterrar uma muralha toda pelo chão dentro e ela aparecer mais tarde nas escavações. Como se não tivesse sido pedra por pedra desfeita. Não foi. Foi enterrada pelo chão dentro. Mas quem fez a primeira parte do milagre? Em todos os milagres da Bíblia não há nenhum que você não veja a participação de alguém, das pessoas. Até no milagre da mulher com fluxo de sangue. Ela foi ao encontro de Jesus e dizia, basta que eu toque na sua veste e ficarei sarada. Essa foi a parte dela. Para os milagres na nossa vida, para mudanças na nossa vida, para o sobrenatural da nossa vida, sempre há uma parte que nós fazemos. E se o homem não fizer a sua parte, a parte de Deus fica sem fazer também. Sempre. Em todos os milagres não existe tal coisa como Deus fazer alguma coisa sem a participação. Até para nascer Jesus no ventre de Maria, Deus teve que lhe dizer a ela, mandou um anjo e disse, aceitas nascer no teu ventre o Salvador? E ela disse, aceito. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Não há milagre sem a participação. Quando Abraão disse, estou velho, não vou ter milagre, não vou ter filhos, não vou ter herdeiro, não vou ter nada, Deus parou logo, disse, não é assim, tirou-o fora da tenda, disse, olha para o céu, vê, conta as estrelas, assim será a tua descendência. Disse, a partir de agora tens que falar isto. A partir de agora tens que crer como eu, tens que falar a mesma coisa que eu falo, tens que dizer a mesma coisa que eu digo. Para acontecer esse milagre na tua vida que eu te estou a dizer, tens que falar como eu falo, tens que pensar como eu penso, tens que dizer como eu digo, tens que fazer igual como Deus faz. E Abraão aprendeu essa lição de dizer, eu sou parte dos milagres de Deus. Deus está em nós e Deus opera através de nós. Deus não opera através só do senhor fulano tal, daquele servo de Deus ou da serva de Deus, tem um ministério, tem isto e aquilo. Deus opera através de todos os filhos de Deus. Deus opera em nossa vida os nossos próprios alvos, os nossos próprios milagres, as nossas próprias realizações, a cura que você precisa, os milagres que você precisa, as coisas que quer ver mudadas e transformadas, operam através de nós. O poder de Deus opera através de nós. Efésios 3:20 diz isso. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder opera em nós, opera através de nós.
Em nós, do latim in, quer dizer através de nós. Esse poder opera através de si. O poder de Deus vai operar através de si para aparecer o emprego que você precisa, para aparecer as bênçãos que você precisa. O pastor fala, ordenamos, ligamos ao poder de Deus, cremos no poder de Deus, mas depois você tem que falar igual, tem que declarar as mesmas coisas. E esse emprego é meu, em nome de Jesus. E não há nada que o possa parar, porque Deus disse que abre portas à minha frente e tem que aparecer esse lugar e essa bênção vem parar às minhas mãos, em nome de Jesus. E vem mesmo. Agora, se ficar com a boca fechada, ou pior, se ficar com a boca a falar só desgraças e um chorrilho de miséria, não tenho nada, não consigo, é uma desgraça, não acredito em nada. Vai ser um ano horrível. Se é isso que a pessoa fala, se é isso que a pessoa diz, se é isso que a pessoa crê, se é isso que a pessoa espera, são essas coisas horríveis que não vê saída nenhuma e fala só isso todo dia, como é que vai sair desse buraco? Para sair de um buraco é preciso, primeira coisa, parar de cavar. Pare de abrir mais buraco. Pare de falar essas desgraças. Pare de falar desgraça. Pare de falar derrota. Pare de falar doença. Pare de falar que não pode. Começa a dizer que com Deus é possível. E ligo este assunto ao poder de Deus. E o diabo não consegue fazer nada das coisas que queria fazer, porque o poder que Deus está em nós é maior. Assim as mudanças começam no coração do homem, no íntimo do nosso ser. Naquilo que os psiquiatras e psicólogos chamam o inconsciente humano e que o apóstolo Paulo chama o homem interior. Em 2 Coríntios 4,16 diz isso: o homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova dia após dia. O homem interior, ou o inconsciente da psicologia e da psiquiatria, o homem interior é o seu espírito. E esse espírito renova-se dia após dia. E é o lugar criativo onde as coisas são criadas. Os seus sonhos, onde é que você sonha? É o seu espírito que sonha. O que é a sua consciência? É a voz do seu espírito. A consciência é a voz do nosso espírito. A consciência é essa voz íntima, profunda, que vem do mais profundo do ser. E que as pessoas que não têm Deus e que não querem Deus para nada e querem agarrar-se ao diabo e são gananciosos e maldosos, etc., apagam a sua consciência. Mandam essa voz calar-se. Desligam o rádio da consciência. Apagam a voz da consciência. O seu espírito fica morto. O seu espírito fica inativo. A voz da consciência é cauterizada. Porquê? Porque não a quer ouvir. Ao tempo que há gente que não ouve a sua consciência. Mas como filhos de Deus, nós ouvimos a voz do nosso espírito. A consciência é a voz do nosso espírito. E os sonhos são gerados no seu espírito. As revelações de Deus vêm para o seu espírito. O Espírito Santo de Deus vem para dentro de nós, do coração do homem, que é o espírito do homem. A Bíblia diz que sobre todas as coisas se deve guardar o seu coração. E o seu coração é o seu espírito. O coração não é esta máquina que está aqui a bombear sangue. A Bíblia, quando fala sobre o coração do homem, está a falar sobre o espírito do homem. Sobre o homem interior ou sobre aquilo que nós somos em essência. E é daí que vem a capacidade criativa. E é por isso que a Bíblia diz que limpa primeiro o interior e o exterior também será limpo. Quer dizer, se mudar primeiro no interior, o exterior também muda. Porque é que há certa gente que não muda nunca? Porque não muda no interior, também não muda no exterior. Não muda no interior, também a sua vida não muda. Não muda no interior, a sua maneira de ver também não muda no exterior. Não muda a sua maneira de ser no interior, também não muda no exterior. Acha que não tem mal nenhum, beber uns canecos e tal, e etc. E como acha isso e pensa isso, e fala isso e diz isso, e que mal tem, e não sei o que mais, e não vê problema nenhum, como não vê, acha que está muito bem, não muda no exterior, a sua vida não muda, vai fazer sempre as mesmas coisas. Precisa de mudar a sua maneira de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação da vossa mente. A renovação da maneira de pensar.
Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só se experimenta o melhor de Deus, só se recebe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando a pessoa aceita, muda, passa a pensar como Deus pensa e passa a falar como Deus fala. Passa a aceitar as coisas de Deus e liga-se à presença de Deus e ao poder de Deus. E então não tem mais que se conformar com as incapacidades, com as limitações. Não tem mais que se conformar com o mundo, com a crise, com os problemas, com o não consigo, não posso. Não saio disto. Não tem mais que se conformar, mas são transformados. Transformados por dentro, transforma-se por fora. Transforma-se por dentro, aparece cá fora as realizações e as mudanças que deseja. Em nome de Jesus. Amém? Mateus 23, versículo 26, Jesus disse aos fariseus: vós não mudais, sois como sepulcros caiados por fora e por dentro, cheios de imundícia. Mudai primeiro o interior do copo e o exterior também se limpa. Jesus está a dizer qual é o princípio dessa mudança. É a mudança interior primeiro e as coisas por fora também se transformam. Se a pessoa não aceita mudar por dentro, por fora não vai mudar. Quer dizer que esta transformação e capacidade de mudança, do acesso ao sobrenatural de Deus e ao poder de Deus, opera pelo poder de Deus através de nós, através do nosso interior. Através não só do desejo de mudança, mas de passos firmes, seguros, para que esses alvos sejam alcançados e realizados. Amém, irmãos? Deus é poderoso para o fazer, mas não o vai fazer independente de nós. Deus é poderoso para o realizar, mas não o vai fazer sozinho, sem a nossa participação. Deus quer fazer o milagre, mas o milagre de Deus vai acontecer fazendo nós também a nossa parte. Amém? Repare como este texto diz. Então, Abraão faz esta aliança com Deus, no capítulo 17. Deus muda a sua identidade, muda a imagem dele próprio, a sua imagem interior. A gente se preocupa muito com a imagem exterior. E eu não estou a dizer que não se deva fazer isso. Não sou nada contra o ginásio, não sou nada contra o exercício, não sou nada contra. Nada contra. Eu a própria até acho que devo fazer alguma coisa. Nada contra. Mas nada se compara a uma mudança de uma imagem interior, de uma imagem poderosa interior, do poder de Deus. Estava falando desses dias com uma pessoa, disse: ai, pastor, não posso ir lá ao culto, estou mal, estou muito doente, estou assim. Mesmo por telefone, eu orei com aquela senhora e disse: isto está condenado a desaparecer. Disse isto há 15 dias, ligou-me ontem, disse para mim: sabe, pastor, aquilo que você disse está condenado a desaparecer, desapareceu. E disse: e o que é que mudou aí dentro de si? E ela disse: foi você dizer que dentro de mim está o poder de Deus e é muito maior do que esse problema. Eu disse: está a ver? E é verdade. Eu disse a verdade. Disse: você é crente em Cristo, dentro de si está este poder de Deus, ponha o poder de Deus a funcionar. Como é que eu ponho o poder de Deus a funcionar? Esse assunto está condenado a desaparecer. Por causa do poder de Deus que está em si, está condenado a desaparecer. Esse poder de Deus é muito maior e vai destruir completamente o sofrimento. O poder de Deus em si, a presença de Deus em si, cria células novas, cria vida nova, cria tudo novo. E isso seca e desaparece. E ela disse para mim: eu sei que o poder de Deus está em mim, que a presença de Deus está em mim. Eu sei, eu oro em línguas, eu tenho o Espírito Santo de Deus, tenho a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus. Então sinto a presença de Deus, falo. Digo, ordeno que este poder de Deus destrua essa doença, destrua isso e crie células novas, tecidos novos, órgãos novos. Não tem que ser operado nada, está curado e livre em nome de Jesus. E ao falar isto e dizer isto, aquilo começou a diminuir, desapareceu. Porque é por dentro, na sua fé, no seu coração, que você recebe primeiro a vitória.
É por dentro que nós queremos, é por dentro que nós paramos as obras de Satanás, o que o diabo atira ao seu pensamento a dizer: vou fazer isto, vai correr aquilo mal, este ano não consegues, o ano passado não conseguiste, e para a frente isto vai continuar amarrado e difícil. Está amarrado em nome de Jesus, isso vai desaparecer em nome de Jesus e está condenado a desaparecer, porque o poder de Deus que está em nós é muito maior. Então você fica firmado muito mais no poder de Deus do que com os olhos no problema. Foi isto que Abraão e que a Sarita tiveram que fazer para nascer o Isaac, para aparecer este milagre tão grande. Ficando a olhar e a ver essa descendência toda nesse céu estrelado do Oriente, sem umidade, vendo-se as estrelas do céu, dizendo: essa é a minha descendência, essa é a vitória que eu creio, isso é o que eu vou alcançar. Por isso, nesse ano, coloque para a frente os seus alvos. Coloque para a frente e deixe que Deus dirija. Mesmo quando não sabe como é que Deus vai dirigir, mas coloque para a frente esse alvo. Coloque lá ao longe e diz: eu quero alcançar aquilo, eu quero realizar aquilo. E creio com Deus que é possível, porque eu tenho esta promessa. Tenho a promessa de vencer. Por muitas sejam as aflições do justo, o Senhor o livra de todas. Eu tenho a promessa que Deus me ajuda. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres. Isaías 41:10. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Eu te ajudo e te fortaleço. E te sustento com a destra da minha justiça. Essas promessas de Deus são suas. Deus vai ajudar, vai ajudar. Deus vai dirigir, Deus vai dirigir. Deus vai dirigir e fazer triunfar. 2 Coríntios 2:14. Deus disse que sempre nos faz triunfar. Esses versículos são promessas de Deus grandiosas, extraordinárias promessas de Deus. Ai, pastor, mas como é que eu sei que vou vencer essas aflições? Porque Ele disse que por muitas que sejam as aflições do justo, o Senhor de todas o livra. Como é que eu sei que vou triunfar sobre isto? Porque Deus disse. Deus disse que nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos faz triunfar. Eu não posso falar diferente. Eu não posso pregar diferente. Para as pessoas que acham que isto é um exagero e que é positivo demais e que é lindo demais, eu digo que é o que Deus disse. Não posso falar diferente daquilo que Deus disse. Não posso chegar aqui a esta palavra e dizer: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E dizer: não, irmão, mas infelizmente não é nada assim. Porque o fulano de tal, aquele irmãozinho não sei aonde, aquela irmãzinha não sei o que mais, que tinha uma língua de 10 metros e dava a volta ao quarteirão, em vez de vencer foi derrotada. E eu quero lá saber disso. Não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a palavra de Deus, tenho a ver com o poder de Deus. Tem a ver com aquilo que Ele disse, tem a ver com a promessa de Deus. Tem a ver com aqueles que triunfam e aqueles que conseguem. Não, o meu exemplo não está naqueles que são derrotados. Mas aquele também acreditava e morreu. Não tenho nada a ver com isso. Havia muitos velhinhos como o Abraão. Mas o Isaac nasceu em casa do Abraão, não nasceu na casa dos outros. E para nascer um Isaac é preciso ter fé. E é preciso crer na palavra de Deus e falar como Deus fala. E falar igual a Deus e não se pôr a inventar. Não se pôr a inventar religião. E não se pôr a falar ao contrário. E não se pôr a dizer como aos outros: fia-te na Virgem e não corras. Em primeiro lugar, eu não tenho que me fiar na Virgem. Nem no monte da Virgem. Nem no monte da Senhora dos Aflitos. Nem no monte dos desgraçadinhos. Tenho que crer no que está escrito. Jesus disse ao diabo: está escrito. E é o que você tem que dizer ao longo desse ano, muitas vezes na cara de Satanás: está escrito. Está escrito, essa é a minha palavra, isso é o que eu orei, isso é o que eu pedi, isso é o que eu creio, isso é o que vai acontecer. E se não falar isso, dessa firmeza e dessa fé, e se mantiver firme a sua fé, pode crer que vai receber. Amém? Apareceu Jesus, diz aqui no capítulo 18, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, levantou ele os olhos e viu 3 homens em pé em frente dele. Correu da porta da tenda, versículo 2, Gênesis capítulo 18, versículo 2, prostrou-se em terra aos seus pés e disse: Senhor meu, se achei graça em tua presença, rogo-te que não passes o teu servo. Tragam-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão
refazei as vossas forças, visto que chegaste até ao vosso cero, e depois seguireis adiante. Ele prostrou-se e adorou a Jesus. Os outros dois, um de cada lado, eram 2 anjos de Deus que estavam com Jesus. Veja o que Jesus disse. Faz como disseste. A Bíblia diz que apressou-se Abraão, correu à tenda da Sara e disse: amassa já 3 medidas de flor de farinha, faz pão no borralho, nas brasas. Pão das brasas, olha que isto é bom. E Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, o melhor novilho que lá estava, o mais tenro, o melhor que lá estava, disse: é este mesmo, é o melhor bezerro que tenho aqui. Matou, assou, preparou tudo, com umas batatinhas, com tudo ali. Fez um banquete e colocou na mesa ali para eles comerem debaixo da árvore. E eles comeram. Os anjos comem. Os demónios é que gostam de comer cadáveres. Mas os anjos gostam de coisas boas. E Jesus também. E já agora, você também. Ora a Deus. Os filhos de Deus gostamos de coisas boas. Sim ou não? Deu o melhor para Deus e veja agora o que é que o Senhor lhe vai dar. No versículo 10, no versículo 9, Jesus perguntou assim: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está ali na tenda. E ela estava atrás da porta da tenda a ouvir tudo. No versículo 10 diz: certamente voltarei daqui a 1 ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara estava atrás da porta a ouvir. E riu-se. Sendo já velhos, 99 e ela 89, riu-se, porque lhe tinha terminado o costume das mulheres. E Sara riu-se no seu íntimo e disse: será possível? Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda este prazer? No versículo 13, disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para Deus há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, versículo 15, receosa, negou e disse lá de trás da porta: quem a mandou falar? Não me ri. Estava a ouvir tudo. Milhares de anos, como é que as mulheres não mudaram? E Deus respondeu para ela: não é assim. É certo que te riste. Mais de valia estar calado. Isto tudo conversa com uma porta pelo meio. Quando nós olhamos mais para diante e olhamos para esta palavra no capítulo 21, que é dos capítulos, nestes versículos mais lindos e estes versículos são mesmo lindos. Sara está toda contente, já está com o Isaac no colo, já está, o menino já nasceu, ela já está a amamentá-lo, com aqueles peitinhos de 90 anos, cheios, graças a Deus, não é de silicone, cheios de leitinho para dar de mamar ao bebê. Deus teve que fazer andar um processo de regressão do corpo ficar fantástico. Amém? E diz ela, agora ri-se com vontade. Diz ela no versículo 6, Deus me deu motivo de riso. Todo aquele que ouvir isso se rirá juntamente comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho na sua velhice? Quem diria? Quem diria? Diga para o seu irmão que está ao lado: quem diria? Quem diria que as coisas que você está a pedir hoje, este ano as recebe até o fim do ano? Quem diria que você estabelece uma lista de alvos e de coisas que diz: este ano quero ver este milagre? Quem diria que eu posso pedir e receber? Que eu posso ter fé? Se pedis alguma coisa em meu nome, o recebereis. Quem diria que esta palavra, que parece tão simples, do desafio de Deus a dizer: não te esqueças de nenhum dos meus benefícios,
E que aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abrirá. Quem diria que esta promessa de Deus é tão verdade e tão poderosa, mas que Ele opera através de nós, se nós aceitarmos viver na unidade com Ele, na intimidade com Ele, dependendo do seu poder? Quem diria que tudo o que parecia impossível, Deus fez remover da minha presença e trouxe-me o melhor? Quem diria que esse milagre veio ter às minhas mãos? Sabe porquê que não acontece? Às vezes, com algumas pessoas. Porque em vez de dizer mais tarde, quem diria, dizem assim, quem me dera, mas não acredito que isso seja possível. Gostava, mas não é para mim. Queria, mas não tenho sorte nenhuma. E esses continuam a falar dessa maneira. E que dizem, não há maneira, queria, mas não há maneira de receber. Essa gente toda que fala isso, fala em desacordo com Deus, desalinhados com a palavra de Deus, conformam-se com o erro, conformam-se com a derrota, conformam-se com o situacionismo, conformam-se com a realidade presente e não dão um passo para que nada mude. Mudamos primeiro o interior e o exterior também muda. As coisas mudam cá fora quando nós mudamos primeiro por dentro. Na nossa identidade, nos nossos sonhos, na nossa visão, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, na nossa fé. E cremos de todo o coração que Deus o fará, porque é o poder de Deus que opera em nós. Deus abençoe todos. Quantos recebem? Tenha a gentileza de ficar de pé e os recebam em nome de Jesus. Damos um aplauso para este Senhor maravilhoso. Graças a Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Damos-te graças desta palavra produzir um fruto de vida com abundância, um fruto de vitória, um fruto da tua presença em nós, um fruto que exalta o teu nome em nossa vida, um nome que é sobre todo o nome e é glorificado por causa desta glória que tu derramas sobre a vida dos teus filhos. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus Cristo.